Olá, fãs de YouTube! Meu nome é Bárbara Marte, sou psicanalista e hoje eu vou estar falando de uma questão bem interessante, que é por que os homens fazem sexo e conseguem separar muito bem sexo de amor e as mulheres querem fazer amorzinho. Existem sim mulheres que também fazem sexo, mas são raridade. Por quê? Primeiro, eu vou defender de novo a questão bioquímica, porque eu acredito que o psicológico é um traço do fisiológico, como coloca Jung. Por quê? Primeiro, tem a questão da testosterona. A testosterona no homem é 20% a mais do que na mulher. A mulher também tem, viu? E isso lhe confere maior libido, maior necessidade de sexo, maior centramento em si mesmo e nas suas próprias necessidades, lhe confere uma certa agressividade, esse instinto de caça, esse instinto de ir atrás, esse instinto de querer aquilo, entendeu? A mulher também tem, principalmente mulheres que malham bastante, que tem uma dieta mais com mais testosterona, também às vezes adquire esse traço comportamental, entendeu? Agora, o homem, ele separa, primeiro começa pela questão bioquímica, depois tem a questão sociocultural. O homem foi inserido na cultura desde a época lá de quando ele era homem das cavernas, a estar indo à caça, estar indo buscar. Então, ele já desenvolveu fisiologicamente a necessidade de ir além. E essa necessidade de ir além no sentido fisiológico lhe conferiu aí uma estrutura cerebral um pouco diferente da mulher. Inclusive, os homens têm acho que 4 bilhões de neurônios a mais que a mulher, mas a mulher em teste, ela é muito mais inteligente. O homem, ele responde a 70% do seu psicológico voltado para o sexual e 30% ele é outras coisas, família, trabalho, lá. Inclusive, muitos homens trabalham para garantir aí que ele tem o mais potencial de ter sexo, desde a época das cavernas. Eles caçavam para conferir para a família maior quantidade de alimento para poder gerar aí uma família grande, para ter, inclusive, mais sexo. Então, o homem, historicamente e bioquimicamente, ele tem uma química diferente da mulher. E a mulher, ela tem uma bioquímica diferente do homem no sentido de ter um pouco menos de testosterona, e esse pouco menos de testosterona lhe confere uma maior sensibilidade. Não é que a mulher é o sexo frágil, porque eu já acabei de falar, muitas mulheres que malham, que têm uma testosterona interessante aí, certinha, elas também têm esse perfil de ter mais libido, de ter muito mais vontade, e outras questões sociocultural também lhe coloca dentro dessa questão. Agora, o homem, além dele ter essa questão bioquímica, essa questão sociocultural, ele psicologicamente é preparado para o ato sexual muito mais que a mulher, visto que meninos veem Playboy, vê filme pornô, e o homem é muito mais visual, e a menina, ela é preparada para proteger a pombinha, para não pensar muito naquilo. Quando a menina começa a manifestar questões sexuais, aí ela é reprimida, já é cortada. Isso faz parte da questão sociocultural. A cultura, ela inibe mais a mulher do que o homem. O homem, ele meio que para a vida sexual, é como se ele tivesse, pode ir pra selva, vai caçar. Isso faz parte da sua personalidade. A menina, você fica quietinha aí dentro da caverna, guarda essa pombinha aí, porque o homem tá na caça, você fica quietinha. Então, a mulher, ela já sofre desde a sua constituição de desenvolvimento e educação uma repressão. Entendeu? Tira a mão da bolinha, não pode mexer. O menino tá mexendo, a mãe fala, o pai vai mexer para outro canto. A menina já é reprimida. Não pode fazer isso. Isso é muito feio, é errado. Então, as questões sexuais, tanto no homem quanto na mulher, ela é vista de uma outra maneira. E
além dessa questão sociocultural, tem a questão psicológica, a questão cognitiva. Os homens, eles estão muito aptos entre eles, a falar sobre isso, a assistir filme pornô junto, a discutir, a mostrar Playboy, a dividir no barbeiro. Você vai no barbeiro, tem 500 revistas de mulher pelada, revistas masculinas. Então você vê, já olha só, culturalmente, a coisa já é muito mais aceita. E eu só descobri isso faz pouco tempo, quando eu fui no barbeiro. Eu falei, nossa, olha, tá cheio de Playboy aqui, que interessante. As mulheres deviam ter revista G também nos salões. Então, a cultura, ela tá muito mais voltada para liberdade sexual do homem. E isso interfere, sim, em como ele consegue separar muito bem sexo de amor. A mulher não. A mulher, ela tá numa configuração em que primeiro ela tem que se envolver, ela tem que gostar do cara. Fala assim, a mulher não... Tem muitas mulheres que saem na balada, nesses Tinder, que vai só pra fazer aquilo, mas para transar, mas normalmente as mulheres, elas primeiro vão olhar a pessoa e falar assim, vão admirar, vão falar assim, o que essa pessoa tem de interessante, para eu poder liberar. Então tem todo um jogo emocional. O homem tem todo um jogo visual. Ele fala assim, ela tem um bundão, tem um peitão, parece ser gostosa. Ele nem escuta muito o que ela tá falando. Ele primeiro vai pelo visual, depois ele vai escutar, talvez, se aquela mulher é interessante. E principalmente, eles querem experimentar, eles querem provar. Se o sexo for bom, talvez eles te dêem uma chance de você falar, dele querer te conhecer ou não. Mas normalmente, quando eles vão pra caça aí na floresta, aí na selva da vida, eles vão com o objetivo de transar. E as mulheres estão sempre com o objetivo de achar um namorado, de achar um relacionamento, de achar um par. E eles estão pensando em uma outra coisa, eles querem aproveitar a vida. Então, e nesse contexto, os objetivos estão completamente diferentes. Um busca o sexo por sexo, e talvez o sexo por sexo apareça aí uma mulher interessante que eles possam achar que vale a pena. E a mulher busca um par, alguém que lhe faça se sentir feliz, que lhe faça companhia, que seja uma pessoa que possa futuramente ser um par ideal para um casamento. Então, as mulheres... Tem muita mulher que hoje em dia sai pensando em sexo, assim, não tô generalizando, porque tem... Hoje com o Tinder, muitas mulheres também estão lá, assim, se exibindo lá, pelada e querendo também só transar, mas... Aí é engraçado, porque eu fico pensando nisso, porque quando eu vejo essas coisas, eu vejo assim, as mulheres, mesmo as mais oferecidas, elas estão pensando em transar, mas com o objetivo, às vezes, de, se elas gostarem da transa, que essa transa se transforme num relacionamento. Os homens não, eles vão transar por transar, e essa diferença entre o que um quer e o que o outro quer. Pode ser, se o relacionamento começou por sexo, ele fatalmente vai ficar por sexo. Porque o homem, quando ele se interessa, por exemplo, por uma mulher, ele vai admirá-la, entendeu? Aí fala assim, gosta daquela mulher, eu quero conhecer, e aí vão se conhecer primeiro, e aí vão conversar, e se achou ela muito interessante, se teve uma química, às vezes, que eu falo assim, química não é determinante, mas em alguns casos rola uma química antes mesmo do sexo, e isso determina que essa pessoa, esse homem, pode ser que depois de transar com essa mulher, e se ele transou e se ele gostou, algo se desperte nele na questão emocional. Mas o homem, primeiro, ele quer experimentar essa instância sexual para construir mais para frente elos afetivos. As mulheres, elas entram nesse jogo aí da sedução, nesse jogo aí do sexo, já um pouco afetadas. E depois da trans, elas mudam mais ainda, porque elas acham que já teve essa intimidade e que essa intimidade é a porta para.
E aí é um grande erro, porque as mulheres, elas pecam nisso, nesse sentido, porque quando elas entram achando, quando elas fazem sexo, achando que a coisa depois do sexo ficou mais íntima, e elas começam a se abrir. Elas começam a falar, e quando as mulheres começam a falar demais, elas demonstram sim que elas estão inseguras. A fala da mulher, quando ela fica muito prolixa, logorreica, mostra toda uma insegurança. Então esse sexo aí que aconteceu, ao invés de ser um atributo para inclusive ela pensar se vale a pena ou não esse homem, como os homens fazem com as mulheres, eles transam, e aí eles vão ver se vale a pena ou não continuar a relação, ou continuar transando, se essa mulher é só pra transar, se essa mulher é pra se relacionar. Então, os homens, eles selecionam mais racionalmente, e a mulher, depois que elas transam, elas ficam afetadas pela questão, principalmente se elas gostaram, se a relação sexual foi muito íntima, onde elas conseguiram aí se soltar, conseguiram aí atingir coisas interessantes do ponto de vista sexual, elas ficam muito mais sensíveis, elas ficam muito mais emocionais, elas ficam muito mais aptas a cometer o erro de começar a cobrar desse homem no momento completamente errado, que esse homem ainda tá numa questão ainda de introdução sexual nesse relacionamento, quando ele ainda tá conhecendo se isso vai, se esse ato, se essa aproximação vale a pena ou não. Vocês me compreenderam? Então, a grande questão das diferenças de homem e mulher, no sentido por que o homem faz sexo e a mulher faz sexo, o homem fala coisas de amor, sentimento, mostra que canta, faz poesia, faz um monte de coisa para conquistar a mulher para o sexo. E depois que ele conquistou a mulher para o sexo, é o objetivo, ele pode avaliar assim. E a mulher se libera para o sexo para conquistar amor. Então, assim, o homem, ele pode entrar com uma sedução mais emocional para conseguir sexo, e a mulher pode entrar com o sexo para tentar conseguir uma sedução mais emocional. Então, a grande diferença dessas duas instâncias psíquicas completamente diferentes é que o homem, ele consegue ser mais racional nesse departamento, e ele separa bem o sexo de amor por questões bioquímicas, sociocultural e psicológica, e a mulher, por questões bioquímica, sociocultural e psicológica, acaba se envolvendo mais, e o homem acaba usando o sexo como uma coisa como outra qualquer da vida dele. Vocês me compreenderam? Agora, se você achou interessante, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão relacionada a isso, por favor, me mandem mensagem, coloca aí embaixo, se inscreva no meu canal, dê um like, dê um joinha aí, compartilhe com seus amigos, e muito obrigada.